Pessoal, bora fazer uma revisão aqui então na parte 2 do PAT do Pará. A gente já viu a parte 1, penalidade, acréscimo moratório, denúncia espontânea, medida cauteladora, apreensão, nulidade e intimação. Agora a gente vai para a parte 2, vamos falar de julgamento de primeira e de segunda instância, recurso de primeira e segunda instância, consulta e organização do TARF e também organização da julgadoria de primeira instância. Quando a gente fala aqui do julgamento de primeira instância no PAT do Pará, a gente vai ter que lembrar que a competência para o julgamento em primeira instância é original do diretor da julgadoria de primeira instância. Então, competência original do diretor da julgadoria de primeira instância. E também a gente tem que lembrar que vão ser escolhidos entre auditores fiscais da Receita Estadual em efetivo exercício para integrar essa julgadoria. Então vão ser auditores fiscais aqui, né, dentro dessa julgadoria de primeira instância. A gente também tem que lembrar que vai ter um prazo para julgamento de 30 dias, que pode ser prorrogado. Esse prazo de julgamento pode ser prorrogado também por igual período pelo secretário da Fazenda. Só que, se não for cumprido esse prazo, assim, sem pedir essa prorrogação, né, vai ter uma responsabilidade funcional do julgador. Então, pessoal, em regra, esse prazo tem que ser de 30 dias, tá? Sob pena de responsabilidade funcional do julgador. Mas, contudo, no entanto, todavia, se ele pedir um prazo de prorrogação, o Cefaz ele pode prorrogar por igual período, ou seja, por mais 30 dias. Também a gente tem que saber aqui que existem alguns casos de indeferimento da impugnação. Nós temos 5 casos aqui de indeferimento da impugnação. Né? Se a parte for manifestamente ilegítima, essa parte é ilegítima, ou então não provou a capacidade. Tá? Capacidade a gente pode lembrar lá do direito civil, relativamente incapaz, absolutamente incapaz, ela não provou que ela era capaz aqui, então a gente tem um indeferimento na impugnação. Parte ilegítima, a parte não tem aquele direito, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente falar de pedido agora intempestivo, que é mais um motivo para a gente ter um indeferimento da impugnação, a gente tem que lembrar que esse pedido foi feito fora do prazo. Vamos supor que a gente tinha um prazo de 30 dias. Ele pediu, em vez de respeitar o prazo de 30 dias, pediu em 60 dias. Então, vai ter um indeferimento também dessa impugnação. Pedido protelatório. Pedido protelatório é aquele pedido só para enrolar, pessoal. A pessoa quer enrolar, ela sabe que ela tem que pagar, não tem o que fazer, mas ela pede ali só para ganhar mais um pouco de prazo. Então, também vai ser indeferida essa impugnação. Parcelamento. Pessoal, se a pessoa pede o parcelamento, também tem que indeferir a impugnação, porque ela está confessando aqui, ó. Está confessando que ela está devendo. Se ela desistir da impugnação, obviamente também vai ter o indeferimento da impugnação. Ou então, se ela propuser uma ação fiscal com o mesmo objeto. Aqui, pessoal, quando a gente está falando de PAT, nós estamos falando de processo administrativo. Se o sujeito passivo, ao mesmo tempo que está aqui no PAT, ele vai lá no judiciário entrar com uma ação judicial, então, pessoal, ele vai estar desistindo aqui da nossa impugnação, tá? Então, essa impugnação também vai ser indeferida. Ele não pode, ao mesmo tempo, ter um processo no judiciário e aqui também no processo administrativo. Ele tem que escolher um ou outro. E também nós temos aqui o caso de pedido que questiona a constitucionalidade ou legalidade. Em regra, a gente vai ter que ter um indeferimento dessa impugnação, mas a gente tem algumas ressalvas aqui, a gente tem umas exceções. Se, no caso de tratar um pedido que questione constitucionalidade e legalidade, for com relação ao plenário do STF, caso de súmula, controle concentrado, recurso extraordinário com repercussão geral, ou então, em caso de exceção ou corte do STJ, recurso especial, recurso extraordinário, recurso especial repetitivo, TJ do Pará, incidente de resolução de demanda repetitiva e súmula sobre o direito local. Então, pessoal, em regra, a gente vai ter um indeferimento de uma impugnação que trate de constitucionalidade ou legalidade. Mas, no entanto, contudo, todavia, a gente vai ter aqui, ó, salvo esses casos que vão ser recursos relacionados ao plenário do STF, súmula, controle concentrado, recurso extraordinário com repercussão geral, sessão ou corte especial do STJ com recurso extraordinário, recurso especial repetitivo, TJ, PA, incidente de resolução de demanda repetitiva e súmula sobre o direito local. Agora a gente vai falar um pouco sobre recurso. Vamos entrar nos recursos de primeira instância aqui. Os recursos de primeira instância são feitos para as câmaras do TARF. Então, quer dizer, a gente estava aqui, ó, na primeira instância, a gente vai jogar para a câmara lá do TARF, que vai ser segunda instância. Então, na primeira, vamos jogar esse recurso para a segunda instância, para a câmara do TARF. Então, nós temos 2 tipos de recurso aqui, né? De primeira instância, nós temos recurso para recorrer da primeira instância, o de ofício, e também o voluntário. Tá? Então, de ofício é aquele recurso feito pela Fazenda. O que aconteceu aqui, pessoal? A gente tinha um auto de infração, o sujeito passivo não gostou desse auto de infração, ele entrou, então, com uma impugnação, ele pediu uma impugnação. E dessa impugnação, a gente teve uma decisão favorável ao sujeito passivo. A gente teve uma decisão favorável ao sujeito passivo. Aí o físico, de ofício, ele vai entrar com esse recurso aqui para tentar reverter essa decisão. Olha só, uma coisa interessante já que a gente já pode falar, o recurso de ofício, a autoridade vai fazer na própria decisão. Então, nessa própria decisão aqui, a gente vai ter esse recurso de ofício. E se esse recurso versar sobre toda a decisão, não vai ser necessário intimar o sujeito passivo. O expediente vai ser enviado ao TARF em 2 dias.
Aí a gente vai jogar ele pro TARF em 2 dias, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, na segunda instância, no TARF, a gente vai ter as câmaras e a gente também vai ter o pleno. Então, ele vai ser enviado ao TARF. E no caso aqui, a gente já tinha visto que ele vai ser enviado para a Câmara do TARF. Então, beleza, pessoal. Agora vamos falar do recurso voluntário. Recurso voluntário, o que é, pessoal? Recurso voluntário é quando a gente tem uma decisão contrária ao sujeito passivo. Vamos lá refazer a linhazinha do tempo aqui, ó. Tá, a gente tem um auto de infração. O sujeito passivo entra com uma impugnação. Daí a gente tem uma decisão aqui, ó. Só que agora essa decisão ela é favorável ao fisco. Aí, se a decisão é favorável ao fisco, quem não gostou da decisão agora foi o sujeito passivo. Aí o sujeito passivo pode entrar com esse recurso voluntário para tentar reverter essa decisão aqui que foi favorável ao fisco. E aí a gente também tem algumas consideraçõezinhas aqui sobre o recurso voluntário. O sujeito passivo tem que interpor o recurso em 30 dias, que a gente vai contar da intimação da decisão de primeira instância, para o próprio órgão que intimou. Tá? Então, ele vai interpor esse recurso em 30 dias. Lembra lá que no recurso de ofício a gente nem tinha prazo, né? Ó, pessoal, uma coisa interessante também aqui, ó. Esses recursos aqui, eles têm efeito suspensivo, tá bom? Todos eles têm efeito suspensivo, tudo que a gente estiver falando aqui. Vão ter efeito suspensivo. A menos uma coisinha que a gente vai falar agora, ó. Tá aqui já, ó. Então, a gente vai falar que o recurso voluntário pode ser intempestivo. Se esse recurso voluntário for intempestivo, a gente vai ter um recurso que não vai ter efeito suspensivo. Esse recurso não vai ter efeito suspensivo. Pessoal, o que é ter efeito suspensivo? O efeito suspensivo, vamos supor que a gente tem um prazo de 20 dias para correr de alguma coisa. Aí a pessoa entrou com recurso e já tinha corrido 10 dias desse prazo. O efeito suspensivo vai travar esse prazo aqui, vai congelar esse prazo em 10 dias. Quando recomeçar a correr, recomeça do 10º dia, então vai ser 11º, aí depois 12º. O efeito meramente suspensivo, o prazo recomeça a correr de onde parou. Se fosse um efeito interruptivo, pessoal, esse prazo ia recomeçar a contar do zero. Então, ele ia começar depois 1, 2, 3. Isso aqui se fosse um efeito interruptivo. Mas no nosso caso de efeito suspensivo, ele simplesmente suspende o prazo, congela o prazo e volta a correr de onde ele tinha parado. Então, pessoal, em regra, a gente vai ter um efeito então suspensivo, mas se a gente tiver esse recurso voluntário aqui, ó, intempestivo, a gente não vai ter o efeito suspensivo. Ele vai continuar correndo. Então, se tinha que pagar determinado tributo, alguma coisa, ele vai ter que pagar, esse prazo não vai estar suspenso. E também, além disso, né, admite prova documental nesse recurso. Admite-se apenas prova documental nesse recurso. A gente não pode, sujeito passivo, requisitar novas perícias, por exemplo. Então, se esse recurso é de efeito suspensivo, a gente só vai poder ter prova documental, não pode perícia. Agora, bora falar de julgamento de segunda instância no PAT do Pará. A gente tem que lembrar que o procurador do Estado, ao receber o processo, ao receber o expediente, ele vai ter 30 dias para se manifestar. E daí esse processo vai ser enviado, esse expediente vai ser enviado ao relator, que também vai ter 30 dias para relatar e devolver o expediente. Então, quando o procurador recebeu, ele tinha 30 dias para se manifestar. Agora o relator está recebendo, ele vai ter 30 dias para relatar e devolver esse expediente. E aí a gente tem algumas outras considerações aqui, ó. Tanto o procurador quanto o relator podem requerer as diligências, que vão ser apreciadas pelo presidente do TARF ou da Câmara, a depender de para onde está indo, né, esse expediente. Então, se o procurador, caso seja o procurador que tenha requerido diligência, o prazo vai ser interrompido. Lembra lá que a gente falou da interrupção? O prazo vai começar a contar do zero. Agora, se a gente estiver falando do relator pedindo esse prazo, o relator requerendo essa diligência, esse prazo vai ser suspenso. Então, se o procurador pede diligência, a gente tem uma interrupção de prazo. Se o relator pede a diligência, a gente vai ter uma suspensão de prazo. Agora, também a gente tem que saber que, se tratando daqueles casos de jurisprudência listados lá no item 5, aquelas coisas do STJ, lá do STF, os conselheiros vão ter que observar aqueles precedentes. E também, se o STF suspender, olha que interessante isso aqui, ó, se o STF suspender liminarmente a eficácia de uma legislação que afete o julgamento, o presidente facultativamente poderá suspender também o julgamento até que o STF julgue aquela decisão. Quer dizer, tem um processo, tá correndo sobre o mesmo assunto lá no STF, que está correndo aqui também na instância administrativa. Então, o presidente poderá suspender o julgamento até que o STF decida isso lá, em definitivo, né? Porque isso pode afetar o julgamento aqui. Bem, pessoal, economia processual, né? Se já tem outra pessoa fazendo isso lá, o STF ainda, que tem muito mais recursos com uma instância administrativa, é bem plausível que a gente possa suspender aqui esse julgamento até que essa decisão do STF seja definitiva lá. Agora vamos conversar um pouquinho sobre recurso em segunda instância, no PAT. Agora a gente tem o quê? A gente tem recurso de reconsideração e também de revisão. Esses recursos são feitos ao pleno do TARF.
é uma decisão da Câmara do TARF que vai para o pleno do TARF. Então, a gente tem Câmara e a gente tem pleno, tá? Então, a gente está entrando com o pedido de reconsideração, que está indo lá para o pleno. Ou então, pedido de revisão, que sai da Câmara, que também vai para o pleno. O que é reconsideração, pessoal? Uma decisão lá da Câmara deu provimento ao recurso de ofício. Lembra como que era a questão aqui do recurso de ofício? Bom, a gente tinha aqui um auto de infração. O sujeito passivo não gostou desse auto de infração, então ele impugnou esse auto de infração. Tivemos uma decisão sobre isso. E essa decisão, ela foi favorável ao sujeito passivo. Aí quem não gostou disso aqui agora foi o fisco. O fisco não gostou. Então, de ofício aqui, recurso de ofício, feito na própria decisão, aí ele pede para mudar essa decisão, né? Ele quer transformar essa decisão em favorável ao fisco, em vez de ser favorável ao sujeito passivo. E daí ele conseguiu isso, pessoal. Essa decisão agora, com base nesse recurso de ofício, ela foi uma decisão favorável ao fisco. E aí, por causa dessa decisão favorável ao fisco, o sujeito passivo fala, não. Eu já tinha ganhado essa decisão. Eu quero que você reconsidere isso. Então, ele quer reverter agora essa decisão que foi favorável ao fisco para voltar a ser uma decisão favorável ao sujeito passivo. Então, a gente tem agora também o recurso de revisão. O que é o recurso de revisão? Há uma interpretação divergente, né? A gente teve lá uma decisão lá da Câmara do TARF que não foi unânime. Então, há uma divergência na interpretação ali. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai poder entrar com esse recurso de revisão lá para o pleno. Vai sair, então, aqui da Câmara do TARF e vai jogar lá no pleno. Então, a gente tem que lembrar que os prazos para interposição desses recursos, todos os dois, vão ser 30 dias que a gente vai contar da intimação. O recurso em segunda instância não pode ser distribuído ao mesmo conselheiro que redigiu o acórdão da primeira, né? Vai ter que ser outro conselheiro, não pode ser o mesmo que redigiu o acórdão da primeira. Também a gente tem que saber que o recurso de revisão tem que ser instruído com prova de interpretação divergente. Então, esse recurso de revisão, ó, você tem uma interpretação divergente, a gente vai ter que ter uma prova dessa interpretação divergente aqui. E pode ser interposto tanto pelo sujeito passivo quanto pelo procurador do Estado. Então, pessoal, aqui recurso de reconsideração vai ser o sujeito passivo. Recurso de revisão vai ser tanto o sujeito passivo quanto o procurador do Estado. Agora, bora falar de resolução interpretativa. Essa resolução interpretativa ela serve para uniformizar a interpretação e também a aplicação da legislação tributária. O objetivo, então, é uniformização, tanto da interpretação quanto da aplicação da LET. Essa resolução ela é proposta ao pleno do TARF. Então, vai ser proposta ao pleno do TARF. E quem pode fazer essa proposta? Qualquer membro do pleno do TARF ou também julgador de primeira instância. Então, quem vai poder fazer a proposta? Membro do pleno do TARF e julgador de primeira instância. E ela é feita ao pleno. A gente também tem que saber o que está aqui no artigo 48. A interpretação e aplicação da LET poderão ser determinadas pelo TARF sob forma de resolução interpretativas. Então, interpretação e aplicação vão poder ser determinadas pelo TARF na forma de resolução interpretativa. A gente acabou de estudar. Edefeso é proibido ao TARF expedir resolução interpretativa que contrarie solução de consulta. Então, pessoal, a gente não pode ter uma resolução interpretativa contrariando solução de consulta, mas a gente tem uma ressalva, a menos que essa solução de consulta tenha sido reformada. Então, se houver uma reforma nessa solução de consulta, podemos sim ter uma resolução interpretativa sobre ela. Mas a regra é que seja proibido a gente ter uma resolução interpretativa contrariando consulta. Agora, o processamento da resolução interpretativa vai obedecer o que está lá no artigo 36A45 e a sua aprovação vai ser feita por voto de maioria absoluta. Então, como que é feita a aprovação? Né? Qual é o quórum de aprovação da resolução interpretativa? Um voto de maioria absoluta de quem? Do pleno. Obviamente, se a gente faz essa resolução interpretativa no pleno, então vai ser maioria absoluta do pleno, né? A requerimento do relator ou julgador, a gente pode ter suspensão do julgamento se essa matéria tiver sido objeto de proposta de resolução interpretativa em tramitação. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? A gente tem um julgamento sobre uma matéria que está sendo objeto de resolução interpretativa. A requerimento, seja do relator, seja do julgador, pode haver uma suspensão do julgamento desse expediente, até que haja essa proposta, até que haja esse julgamento, né, dessa proposta que está em tramitação. Mesmo sentido lá da questão do STF, né? Se o STF está lá julgando alguma coisa, a gente pode esperar um pouquinho para economia processual, espera para ver o que vai acontecer, tá? E aqui é poderá também, ó. Agora vamos estudar um pouquinho a consulta no PAT. Sobre a consulta, a gente tem que saber que ela pode ser feita tanto pelo sujeito passivo que tem legítimo interesse, também pode ser feita pela administração pública, ela pode ser feita por entidades representativas de categoria econômica profissional, e os efeitos dela são somente interpartes, né? Ou seja, ela não são contra todos, não são erga omnes. Mas ela traz um casinho aqui, ó, pra gente ficar atento, que a associação também vale para os associados. Então, pessoal, recapitulando, o sujeito passivo tem que ter o legítimo interesse.
Também a administração pública e entidade representativa de categoria econômica também pode pedir consulta. E esses efeitos são entre partes. A associação vai ter o caso também que ela pode valer entre seus associados. A competência para resolução de uma consulta é do órgão de tributação. Olha só, então o órgão de tributação é competente para fazer uma resolução de consulta. Ele vai emitir um parecer técnico em 45 dias do recebimento desse expediente. E dessa decisão aqui, ó, do órgão de tributação vai caber um recurso ao secretário da Fazenda. Então, pessoal, o órgão de tributação recebe essa consulta aqui para ele emitir um parecer técnico. O órgão de tributação vai ter que emitir um parecer técnico sobre uma resolução de consulta. Ele tem 45 dias desde quando ele recebeu esse expediente para emitir esse parecer. E depois que ele emitir esse parecer, ainda cabe um recurso dessa decisão aqui, ó, ao secretário da Fazenda. Bora dar uma olhada quais são os efeitos da consulta? A consulta produz os seguintes efeitos exclusivamente em relação à matéria consultada. Olha só, então são exclusivamente em relação à matéria consultada. Vai ser a suspensão do curso, suspende o curso do prazo do recolhimento, que mais? Adquire um caráter de denúncia espontânea em relação ao débito vencido. E daí a gente tem a exclui a punibilidade do consulente, que se refere a infrações formais, impede a ação fiscal. Então, pessoal, a primeira aqui no primeiro inciso suspende o curso do prazo de recolhimento para tributo não vencido. Então, se o tributo não venceu, a gente vai ter uma suspensão no prazo desse recolhimento, né? Só que ele é não vencido, ó, com relação à data em que foi formulada a consulta. Então, se não venceu, a gente vai ter uma suspensão desse prazo de recolhimento. Agora, se já tiver vencido, ó, débito vencido, ele vai ter um caráter de denúncia espontânea até a data da ciência da solução pelo sujeito passivo. Então, desde a data da ciência da solução pelo sujeito passivo, isso tudo desde que, no prazo de 30 dias, a data da intimação da solução, o sujeito passivo adote as providências. Então, ele não pode ser para sempre, né? Ele vai ter que, em 30 dias, resolver esse problema. Agora, no inciso terceiro, a gente tem que exclui a punibilidade do consulente no que se refere a infrações meramente formais, pessoal. Tem que lembrar que é formal, tá? A prova pode mudar lá para material e é mentira. Ele vai excluir punibilidade do consulente no que se refere a infrações que são meramente formais. Impede a ação fiscal a partir da apresentação da consulta até 30 dias da ciência. Então, quer dizer, mais um dos efeitos aqui da nossa consulta é impedir a ação fiscal até 30 dias da data da ciência. Ó, legal a gente lembrar aqui, perceber também, ó, que quando ele falava de denúncia espontânea também era até a data da ciência. Então, até a data da ciência. Só que lá em cima, quando ele falava de caráter de denúncia espontânea, ia ser ainda tinha um desde que no prazo de 30 dias da data da intimação da solução. O sujeito passivo tinha que adotar as providências. Então, pessoal, agora aqui no parágrafo 1º, a gente vai ver aquilo que não se aplica aqui, ó, ao que está previsto no inciso 1º, ao recolhimento do tributo cobrado por ST e também declarado de sujeito passivo. Esse aqui é o caso do tributo que não foi vencido, ó, suspensão do curso do prazo do recolhimento. Então, para tributo não vencido, a gente tem, em regra, aqui como efeito da consulta, a suspensão do prazo de recolhimento. Mas se for um tributo cobrado por ST ou então declarado pelo sujeito passivo, não vai valer, não vai ter essa suspensão, não vai suspender, tá? Então, ST declarado pelo sujeito passivo, não vai ter suspensão no prazo do recolhimento se for um tributo não vencido. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre a organização do TARF. Eu tenho um videozinho mais curto, acho que coisa de 11 minutos, falando um pouco melhor sobre a composição dos órgãos do TARF, mas isso aqui também é bem legal. Bora falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Estrutura e composição do TARF no Pará. Tá, o que a gente tem aqui? Presidência do TARF, aí a gente tem a vice-presidência aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, primeira Câmara Suplementar e segunda Câmara Suplementar. Proposta de aprovação do Cefaz, duração de até 2 anos, né? Isso aqui ó, eu vim até no meu mapinha para confirmar aqui. Olha só, essa parte de suplementar aqui, ó, ela é facultativa. Ó. Olha como é que funciona aqui. A gente está falando do TARF, então a gente vai ter plenário ou então câmaras. E no caso das câmaras, a gente vai ter 2 permanentes ou então 2 permanentes e até 2 suplementares. Então, pessoal, essa parte está pontilhada aqui porque significa que é uma opção, né? Ele não é obrigado a fazer isso daqui. Tá bom? Então, a gente vai ter agora a presidência, vai ter a primeira Câmara de Julgamento e a gente vai ter a segunda Câmara de Julgamento. Na primeira Câmara de Julgamento, a gente vai ter, esse separadinho aqui vai ser o presidente, que ele vai ser eleito aqui entre a galera do fisco, né? Nós temos 8 conselheiros relatores e vão ser 4 do fisco e vão ser 4 então, do contribuinte. E a gente vai ter 16 suplentes. Tá? Isso vai valer para as duas, tanto para a primeira Câmara quanto para a segunda Câmara. E aí, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem essa parte de conselheiro titular suplente, total 24, né? Titular mais suplente, total 24. Mandato de 2 anos permitida a recondução, graduado preferencialmente em ciências jurídicas e sociais, advogado, por exemplo.
reconhecida experiência em assuntos tributários, indicado pelo secretário da Fazenda, nomeado pelo governador. Aí, pessoal, os auditores fiscais da Receita Estadual vão ser preferencialmente entre os integrantes da julgadoria lá de primeira instância. Olha que legal. Então, preferencialmente, esses aqui integrantes vão ser, os auditores fiscais vão ser dentre aqueles integrantes da julgadoria de primeira instância, que a gente está falando dos conselheiros. E com relação aos conselheiros que vêm lá da parte dos contribuintes, vão ser indicados ao Cefaz por federações de comércio da indústria, da agricultura e também associação comercial do Estado. Então, essa galera aqui dos contribuintes. Aí, pessoal, a gente também tem que saber que a escolha dos conselheiros titulares das câmaras de julgamento Cefaz vai indicar preferencialmente auditores que já tenham exercido a função de conselheiro suplente integrante da julgadoria de primeira instância. Né? A gente tinha até lido sobre isso ali em cima. Então, em cada câmara atuarão 2 procuradores. Olha que legal. Então, em cada câmara atuarão 2 procuradores. E quando a gente está falando lá do pleno, é só um. Mas tem um outro esqueminha que eu fiz ali no outro vídeo curtinho, que está falando também sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre a perda do mandato dos conselheiros. Os conselheiros vão perder o mandato se ocorrer uma das seguintes hipóteses: faltar sem justo motivo, 3 sessões consecutivas ou 10 alternadas durante o período de um ano calendário. Então, são 3 consecutivas, 10 alternadas, o período de um ano calendário. Falta. Então, ele não teve um justo motivo. Se ele tiver justo motivo, ele pode faltar. Solicitar prorrogações de prazo para relatar o expediente sob sua responsabilidade 3 vezes consecutivas. Olha só, está pedindo prazo, né? Pedindo para prorrogar prazo. Ou então, em relação ao expediente diverso, 10 vezes alternadas durante o período de um ano calendário. Então, pessoal, essas três vezes aqui vão estar falando sobre o mesmo expediente. 10 vezes alternada sobre expedientes diversos. Isso a gente está contando também durante um período de um ano calendário. Outro motivo aqui de perda de mandato do conselheiro é deixar de relatar expedientes sob sua responsabilidade sem pedido de prorrogação justificativa, durante 2 sessões consecutivas que deveria ter relatado. Então, ele está deixando de relatar. E ele não teve um pedido de prorrogação e também não justificou durante que período? Durante 2 sessões consecutivas que ele deveria ter relatado. E praticar atos de improbidade administrativa ou que deliberadamente impeça a tramitação do expediente normal. Então, pessoal, vai perder o mandato também se ele praticar ato de improbidade administrativa ou deliberar impedindo a tramitação normal do expediente. Agora, bora ver um pouquinho sobre a competência do presidente do TARF e também dos procuradores do Estado. Presidente do TARF, a gente vai ter que ele solicita ao Cefaz, ao secretário da Fazenda, a realização de cursos e treinamentos. Ele designa dentre os conselheiros nomeados os quais irão para cada Câmara de julgamento. Ele também preside as sessões do Pleno, dando voto de qualidade. Olha que legal. Então, o presidente do TARF, voto de qualidade, presidindo a sessão do Pleno. Decide sobre a impossibilidade de recurso de revisão, podendo delegar ao vice. Impossibilidade, admissibilidade. Então, pessoal, o presidente vai decidir a admissibilidade. A gente viu que a competência do julgamento é do órgão, mas o presidente aqui que vai decidir sobre a admissibilidade do recurso, e ele pode delegar essa admissibilidade do recurso de revisão ao vice. Agora, sobre os procuradores, eles têm que emitir parecer com caráter provisório dos expedientes, eles também vão interpor recurso de revisão e contraminutar recurso contra a Fazenda, e eles não têm direito a voto. Então, o procurador, a gente tem que lembrar que o procurador está defendendo a Fazenda aqui, né? Então, eles vão interpor recursos de revisão, eles vão contraminutar o recurso contra a Fazenda. Por fim, vamos falar então da organização da julgadoria de primeira instância, né? Esses auditores fiscais aqui, eles vão ser, os integrantes da julgadoria vão ser auditores fiscais com os mesmos requisitos lá do TARF. Vão ser designados pelo Cefaz e também o coordenador da julgadoria tem que ser indicado pelo Cefaz e nomeado pelo governador. O coordenador, então, vai ser indicado pelo Cefaz e nomeado pelo governador. E a gente tem algumas hipóteses de impedimento para eles. A gente vai ter impedimentos integrantes da julgadoria, que são expediente de seu interesse pessoal de parente até 3º grau, inclusive, então interesse pessoal de parente até 3º grau, inclusive, expediente que houverem participado do trabalho que resultou no auto de infração. Então, se ele participou também lá na construção daquele auto de infração, ele também está impedido aqui de estar nessa julgadoria de primeira instância.